capítulo 8, dos versículos do 1 ao versículo 11. Amém? O texto diz assim, para que os irmãos encaixem, que todos acharam. O texto diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como falei aqui, irmãos, é uma passagem bem popular na Bíblia, bem conhecida, a passagem da mulher adúltera. Esse contexto aqui estava acontecendo uma festa bem popular, era a festa dos tabernáculos, e fazia com que o povo lembrasse da época da peregrinação no deserto, em que eles não tinham casa, estavam saindo do Egito, rumo à terra prometida. Então à noite tinham que descansar, então montavam-se as tendas, suas barracas, e ali faziam seus cultos, se reuniam, congregavam, dormiam, descansavam, e depois seguiam rumo à terra prometida. E como era uma festa, sempre o povo já estava na sua cidade, com suas cidades já estabelecidas, mas vinham para Jerusalém, que era o centro da adoração. Então a festa era feita lá, havia toda a cerimônia, toda a celebração feita pelos rabinos, e eles vinham. Então, naquela ocasião, como não havia uma grande rede hoteleira em Jerusalém, eles lembravam-se, montavam suas barracas em volta do templo. E ali, nos dias marcados, faziam as suas celebrações no templo. E naquela situação, Cristo chegava, aproveitava a oportunidade para ensinar a sua doutrina. Cristo ali dava uma visão correta do que a lei estava ensinando para o povo. Com o passar do tempo, irmãos, o povo estava exageradamente legalista. O que era isso? É como nós chamamos aqui, hoje em dia, nós vemos a pessoa extremamente religiosa, mas somente nas ações, ou seja, só na capa. A pessoa às vezes carrega a Bíblia, em todas, estou dizendo só algumas. Carrega a Bíblia, vem para a igreja, faz todo o procedimento, mas no seu coração ele está longe de Deus. Havia muito tempo que o povo já estava tendo essa prática, ou seja, o relacionamento real com Deus havia ficado no passado e eles só seguiam o legalismo. Naquelas ocasiões, como Jesus já estava perto da sua crucificação, já vinha executando o seu ministério, havia um grande levante dos escribas e dos fariseus, porque antes de Jesus eles gozavam do prestígio diante do povo, eram autoridades, embora tivesse o comando romano, só que Roma não se metia nas questões judaicas, deixava o pessoal oferecer culto, os cultos aconteciam, os sacrifícios, desde que não mexesse com Roma, não tinha problema. Então, aqueles escribas gozavam de uma, vamos dizer popularmente, de uma moral no meio do povo, e não queriam perder aquilo. Muitos até se associavam a Roma, independente das práticas pagãs romanas, mas para poder
estar na graça do imperador, ali do governador daquela cidade, e também estar na graça do povo. Não interessava, então, ensinar, de fato, o que a lei passava para o povo. Mas surge um homem, profeta, que se intitulava o Messias, que estava prometido naquelas escrituras. O povo estava sob o jugo romano, muitos insatisfeitos, porque pela palavra e a promessa de Deus, haveria de ter um libertador, além de Moisés. Já tinha aproximadamente 400 anos que não havia profecia em Israel. E de repente aparece um homem dizendo que era o Messias das Escrituras. E Jesus levantou admiração e ira. E o que mais impressionava era a forma que Jesus tinha de lecionar. Pegava os escritos, sentava com o povo e começava a desdobrar da lei. Por exemplo, em uma das outras festas em que o povo tinha que trazer aquele episódio em que Cristo chega no templo e começa a derribar as bancas. Por quê? Porque o povo tinha que trazer dentre elas uma rolinha, uma pomba. Aqueles que as famílias mais pobres não precisavam trazer um animal grande, podia trazer uma pomba para oferecer o seu sacrifício. Só que muitos pelo caminho não conseguiam e chegavam em Jerusalém para comprar em Jerusalém. Só que quando chegavam em Jerusalém, os cambistas multiplicavam o preço do animal. Se o animal hoje custava, por exemplo, R$10, eles vendiam por R$70. E muitas das vezes, quem não trazia esses animais eram as famílias pobres. Então elas tinham que fazer de tudo, se endividarem para poder comprar o seu animal, para poder oferecer, para não ficar sempre cuidando dentro da lei judaica. Então, quando Cristo percebeu isso, chegou derrubando as bancas dos cambistas e falou que a casa do Senhor não era casa de negócio. Não estou me referindo aqui, irmãos, aquilo que a gente faz na igreja, não. Mas aquela prática de pôr o asno em cima de um animal, que era fundamental para a cerimônia, para aquela celebração. Então as famílias mais pobres normalmente eram as mais prejudicadas. Então Cristo dava um novo entendimento à lei. E isso gerava ira, porque se hoje eu posso vender essa bolsa aqui por R$10 e vendia por 70, eu já não estava sensível com o povo. Eu não queria saber, eu queria ter aquele dinheiro. E quando Cristo veio com aquele recado, tirava o enriquecimento ilícito de muita gente poderosa. E isso gerava ira. Mas caía na graça do povo. Porque o povo saía da ignorância. O povo estava submetido àquilo ali. Então viu um novo entendimento. E Cristo vinha ensinando isso já perto da sua crucificação, trazendo um novo entendimento da Bíblia, e isso incitava ainda mais os maiorais, chamados os escribas e fariseus. Teve um embate no dia anterior, e no dia seguinte voltou Cristo para o templo. Teve um dado momento no dia anterior que Cristo teve até que sumir. Teve até que, como que desaparecer, porque muitos já queriam pegá-lo para agredi-lo. Então ele quase que, vamos dizer assim, sumiu, mais ou menos, assim dizendo. Tá? Mas pensava que Cristo não voltaria, e no dia seguinte estava Jesus ali de novo no templo. E muitos se admiravam disso. Voltou a sentar e ensinar o povo. A ira daqueles homens estava tamanha. Eles tinham que arrumar alguma coisa para parar Jesus. Só que tinham medo de pegar Jesus na marra, porque ele já estava na graça do povo. O povo podia se revoltar contra aqueles escribas. Tinham que dar um jeito de parar Jesus. E é aí que entra essa mulher. Jesus estava ensinando, mais uma vez, e naquela roda, imagina eu, uma roda já que já tinha se agigantado, chegam aqueles homens e põem aquela mulher no meio da roda. O adultério, como ainda hoje, é um pecado, assim, muito constrangedor. Naquela época tinha sentença de morte, era um crime hediondo. E quando puseram aquela mulher na roda, falaram: mestre, pegamos esta mulher aqui em adultério, no ato. E todo mundo olhando para aquela mulher. Moisés da lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Queriam embaraçar Jesus. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, cadê o coração de Jesus que estava ali encantando o povo?
bondade de Cristo? Cadê o coração? Cadê o amor? E se Cristo também não permitisse que ela fosse apedrejada, ele estava passando por cima da lei de Moisés. E até então, Moisés era o maior profeta de Israel. Então, enfrentar Moisés era algo muito delicado. E quando Jesus ficou calado, aqueles fariseus, penso eu, sempre pensaram assim: pegamos Jesus. E insistiram com ele: mestre, pela lei de Moisés, ela tem que morrer apedrejada. Tu, pois, que dizes? Jesus já conhecia a intenção deles, levantou a cabeça e falou: tá bom, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fez uso da passagem do próprio Pentateuco, se eu não me engano, Deuteronômio 17, versículo 6 ou 7, que dizia: o acusador era o primeiro que atirava a pedra. Então, os que estavam acusando, Jesus falou: então, quem dentre vós não tiver pecado, dê a primeira pedrada. Só que essa pergunta de Jesus, essa colocação, quando ele falava do primeiro pecado, né, porque dentro do Código Penal de Jerusalém havia as escalas de pecado. Como hoje você comete um crime, você tem uma pena tal. Se você comete um crime tal, talvez mais grave, você tem uma sentença tal. Então, da mesma forma, havia as sentenças. Então, ele falou: quem não tiver, atire a primeira pedra. Só podia tirar a primeira pedra quem não tivesse pecado, cuja pena fosse capital. Então, Jesus voltou a escrever na terra, onisciente, sabia a intenção daqueles homens. Não estavam preocupados com a lei. Não estavam preocupados com a moral do povo. Não estavam preocupados em purificação daquele ambiente. Queriam pegar Jesus. No dia anterior, estavam perseguindo a ponto de querer agredir Jesus. No dia seguinte, começam chamando Jesus de mestre. Só era chamado de mestre uma pessoa com notório saber cultural e, sobretudo, bíblico, ou seja, da lei. Então chamaram Jesus de mestre, reconhecendo ou fingindo que estavam reconhecendo a autoridade mosaica de Jesus. Mais à frente, colocam Jesus como juiz. Quando eles perguntam: e tu, que dizes? Colocam Cristo ali como juiz, para que ele desse o seu parecer. Como se fosse o maior. Por aí. Então Jesus transforma os acusadores em réu. Quando eles perguntam, quando ele coloca: então vocês atirem a primeira pedra. E como eles já conheciam os milagres de Jesus, que revelava a intenção no oculto do coração, todos temeram que seus pecados viessem à tona e que tivessem que ser também apedrejados até a morte. De fininho começaram a sair um atrás do outro, começaram a repensar. Irmãos, por mais que a pessoa pode estar habituado a praticar coisa errada, há dentro dele um senso de certo e errado, que ele sabe que ele está cometendo uma infração. Então, naquele momento, aqueles homens começaram a repensar e perceberam, era tão forjada aquela situação, que o homem que estava em adultério não foi acusado. Se pegaram a mulher no flagrante, cadê o sujeito? Não foi pego no ato, praticando? Então tem a mulher que está em pecado e o elemento também que pegou. Então a lei mandava que os dois fossem apedrejados, não somente a mulher. Não havia interesse de justiça, havia interesse de embaraçar. Mas naquele momento, de acusadores se tornaram réus e saíram sem dar ali a sentença que eles queriam. Jesus olhou e ficou só a mulher. Levantou a cabeça e perguntou: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou. Voltando atrás, foi feita uma pergunta para Jesus: e tu que dizes? Qual foi a resposta de Jesus? Atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Jesus não tinha pecado, ele poderia adotar a primeira pedra.
fosse uma cilada daqueles homens, aquela mulher havia pecado. Aquela mulher foi pega em flagrante. Ela havia de fato infringido a lei, e pela lei ela deveria morrer de uma forma humilhante, dolorosa e lenta. Eu fico imaginando, irmãos, como que aquela mulher ficou envergonhada naquela situação. Imagine nós aqui sentados no culto e alguém levantar: eu te conheço, você não fez aquilo assim, assim, e revelar algum delito que nós fizemos lá fora. Imagine como é que a gente fica constrangido diante da congregação. A vergonha com que nós vamos ficar. Alguns somem do mapa e nunca mais pisam naquela igreja. Outros, quando têm os seus casos, pecados revelados, não aguentam a vergonha, chegam ao ponto de tirar a própria vida. Aconteceu um caso em São Paulo de um policial que foi descoberto numa rede de pedofilia. Quando veio à tona, ele não aguentou a vergonha, deixou uma carta para a família, pediu perdão e cometeu o absurdo do suicídio. Imagina aquela mulher. Ela tinha que morrer, segundo a lei de Moisés. Mas, irmãos, Jesus, no capítulo 3 de João, no versículo 16, ele disse que Deus, conversando com Nicodemo, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Porque Deus, 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Glória a Deus. Aleluia. A missão de Jesus não era condenar o que ele já sabia que estava perdido. A missão de Jesus era resgatar o pecador do lamaçal do pecado, dar uma nova vida, uma transformação, para que ele pudesse viver em novidade de vida. Aquela mulher, alguns instantes antes, estava próximo da morte, condenada pelo seu pecado, mas estava diante da luz do mundo. E aqueles homens tinham colocado Jesus como juiz, então cabia a Cristo dar a sentença. Eu estava vendo uma certa ocasião, o irmão Daniel pode dizer que é da área de direito, que existe um artigo no Código Penal, se não me falha a memória, não sei se é o artigo 734, em que o juiz ele pode conceder o perdão de uma sentença. Ele pode dar eu esqueci o nome que se usa, mas dava ali um perdão. Induto. É parecido com o indulto, mas só que o indulto ele é coletivo, é um perdão individual. Mas enfim, um indulto. Então, na época não era o nome que se dava isso, mas Cristo como o juiz que foi colocado, mas muito mais do que isso, como Salvador da humanidade, falou: nem eu te condeno. Com a diferença, irmãos, que Jesus Cristo não tinha pecado. Ele é santo, puro. Mesmo assim, com as condições de condenar pelo pecado daquela mulher, ele concedeu o perdão. Aquela mulher não fez nada para que justificasse o perdão que ela recebeu. Ela recebeu o perdão por graça. E essa graça que nos faz estar aqui. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. Ou seja, favor imerecido que Cristo nos deu. No nosso dia a dia, irmãos, nós temos outros delitos. Talvez até todo dia que estamos pecando, pecado de adultério. Eu nunca cometi um pecado desse, outros também nunca cometeram. Mas existem outros delitos que da mesma forma podem nos condenar diante de Deus. Outras atrapalhadas, outros tropeços que prejudicam a nossa caminhada, que maculam a nossa vida espiritual. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas lá em Efésios, Paulo nos diz que Deus preparou a igreja, deu um para apóstolos, para cantores, outros para doutores, para que todos possamos ter a estatura completa de Cristo. Ou seja, a nossa vida é uma vereda que ela vai melhorando até nós nos tornarmos mais próximos do nosso Senhor. Então não podemos levar uma vida acostumada no pecado porque nós somos falhos, porque nós pecamos. Há quem diga: mas quando Jesus perguntou que atire a primeira pedra aquele que tinha pecado, quem aqui não tem pecado? Todos nós pecamos, mas não devemos levar uma vida acostumada no pecado. Temos que ter nojo do pecado,
abundância e a cada dia termos uma vida com mais qualidade. Glória a Deus. É mais fácil nós vermos uma pessoa de idade servindo a Deus que é mais madura, que não se atrapalha à toa, que é mais fiel nos seus compromissos com Deus, porque a vida trata de forjar, a vida com Deus trata de forjar aquela pessoa dentro do caráter cristão. Em Antioquia, quando aqueles novos crentes estavam ali passando, alguns disseram assim: ei, aqueles moços não parecem aqueles que para que seguiam o tal de Jesus Cristo? Ah lá, os cristãos. Em Antioquia, os discípulos passaram a ser chamados de cristãos pela sua semelhança a Jesus Cristo. Irmãos, que sejamos assim. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, possamos lançar mão desta misericórdia de Deus. Esse perdão que Jesus concedeu àquela mulher, nesta noite, também Ele nos concede mediante um coração arrependido. Eu não sei, mas creio em meu coração, toda vez que leio essa passagem, que essa mulher nunca mais foi a mesma. Eu estava lendo o contexto cultural aqui desse episódio, como eu falei aqui, como o povo estava muito no legalismo, fazendo as coisas mais na casca. Infelizmente, era comum que naquele ajuntamento, algumas mulheres desamparadas, porque a prostituição naquela época, hoje a gente chega a ficar até um susto, que parece até virou estátua, virou até, como é que fala? Algo bonito, né? Ah, essa aqui é prostituta de luxo, que não sei o que, hoje dá até um certo moral por aí. Mas naquela época era uma coisa repugnante. Mas as mulheres desamparadas não tinham para não passar fome, vendiam um pouco. E havia, na verdade, ali uma prática, ainda que as escondidas, mas tinha uma prática continuada daquilo. Mas eu creio que aquela mulher jamais voltou a ser a mesma mulher. Eu chego a essa conclusão, irmãos, até mesmo pela minha vida. Eu nasci no Evangelho, com 17 anos me afastei, não mergulhei no mundão, ficava em casa. Mas no dia 24 de novembro de 1991, eu tinha 20 anos de idade, numa festa no dia anterior, com os colegas, que hoje o colega é pastor, na época ele não era crente, no encontro ali eu acabei bebendo uma bebida ali e tal, tentando beber, não tinha prática, bebi 2 copos, fiquei bêbado. Meu irmão mais velho me pegou: rapaz, você disse tudo que o papai nos ensinou, enfim, irmãos. Me embriaguei e fui para casa. No dia seguinte, levantei envergonhado e fui procurar meu pai. Meu pai tinha ido para uma outra cidade fazer um negócio que estava construindo uma casa nessa cidade. À noite, no culto, eu sempre, embora estivesse afastado, mas é para o culto. Mas na hora do apelo era uma guerra para mim, porque eu ficava com vergonha, queria voltar para Jesus, mas tinha vergonha, ficava pensando: mas não vou conseguir. Quando eu cheguei no culto, eu cheguei decidido a voltar para Jesus, a acertar os meus passos com Cristo. Na hora do apelo, eu levantei minha mão, fui na frente, meu irmão me abraçou, choramos juntos. No dia 24 de novembro de 91, nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Não que eu seja certíssimo, não peques mais o tempo, não, mas passei a amar a Jesus, a servi-lo, não com medo de ir para o inferno, mas com o prazer dele ter me salvado de lá. Glória a Deus. Aleluia. Ter uma relação com ele de amizade e de serviço. Aleluia. E minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Aleluia. Pedi um casamento, Deus me deu. Pedi uma família, Deus me concedeu. E tenho uma vida, irmãos, feliz. E reconheço a cada dia que como dependo de Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, abandonemos o pecado. Abandonemos a prática continuada, repetida. Vamos buscar a santificação com Deus. Vamos, talvez, alguma coisa no seu coração que você tenha vergonha de compartilhar com o irmão. Tem coisa que você precisa falar com Deus exclusivamente. Abrir o coração para Deus, porque Ele já conhece tudo o que fazemos. E às vezes tentamos esconder. Para quê? Não assumir para nós mesmos e para Deus aquilo que nós temos de deficiência. E a nossa vida fica na aparência e você ainda carrega consigo ainda algo, uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, aquilo que te dificulta na sua caminhada da fé. Irmãos, é hora de botar isso para fora. De abrir o coração para Jesus. A Bíblia aqui não registra, irmãos, que aquela mulher tentou se justificar.
Ah, eles foram embora? Jesus, não foi bem assim não, tá? Não foi bem assim que aconteceu não, eles inventaram. Não foi bem assim, Jesus. O que aconteceu na verdade foi o seguinte, ó, eu estava ali, não sei o quê. Não, ela entendia que ela estava no pecado. Olha, ela dependia exclusivamente agora do favor de Cristo. E foi alcançada pela graça do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que sempre lembremos do amor de Cristo, da sua bondade, que a sua missão não veio aqui, Cristo não veio para apontar o dedo para a gente, mas você, sabendo, tá? Lá atrás, naquele dia, ninguém viu, mas eu vi, olha, você, não. Ele, tudo que a gente faz, pensa, Ele sabe. Mas quer ter uma relação conosco, uma relação de salvação, de livramento, de tirar das práticas pecaminosas e nos trazer para a luz. Aqueles discípulos também eram pecadores, aqueles discípulos também eram imperfeitos. Pedro estava com Jesus, agora teve aqui, Pedro com Jesus para cima e para baixo, num dado momento, ele, não vou deixar de falar para Jerusalém, eu vou dar minha vida por ti. Talvez, irmão, ele estivesse falando na explosão, na cabeça, ele estava até corajoso. Pedro, o inimigo pediu para se andar contigo, eu não desliguei o pacto com você. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu imagino como é que foi Pedro, né? E no momento que Jesus tinha sido preso, ele precisava de amparo. Pedro voando de longe. Aí achou que ninguém reconheceu, ó. E estava na fogueira se esquentando. O que a criada falou? Você não estava com ele? Eu não. Não, você sim, eu não. A tua fala te denuncia. Eu acho bonito essa parte, né? A tua fala, a forma como você age, a tua expressão, ela te entrega. Você andava com Jesus. E o galo cantou, ele se retirou e chorou amargamente. Arrependimento, irmãos. Arrependimento. Eu penso que tem sido os momentos mais marcantes da vida de Pedro na relação dele com Jesus. Ele lembrou da palavra que ele tinha falado lá atrás. Ele percebeu que ele falhou. Aí no encontro com Jesus já tinha sido glorificado. Pedro, tu me amas? Ele falou, eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Qual foi a última resposta dele? Tu o sabes. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Como que Pedro colocou na mão de Cristo a resposta? Tu o sabes que eu te amo. Pedro havia se arrependido dos seus pecados. E dali foi uma grande coluna da igreja cristã. Irmãos, Pedro, João, Paulo e outros indivíduos iguais a nós os temos como heróis da fé, é verdade. Nós muitas vezes não ousamos a ser iguais a eles, mas o fato é que eram pessoas iguais a nós. Temos primeiro Cristo como modelo, mas esses homens também devem ser alvo da nossa admiração, porque com toda dificuldade seguiram avante. E nós também podemos e devemos caminhar com o Senhor, com a fidelidade das nossas almas, reconhecendo as nossas imperfeições e buscando a nossa santificação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Aleluia.